Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre quem sou eu como mulher, segundo a perspectiva de Deus. O estilo de Deus, ele transcende todos os costumes sociais de todas as épocas e todas as circunstâncias. Nós vamos tratar a mulher nos concentrando nos princípios bíblicos atemporais. Isto é um desafio, mas nós, mulheres que determinamos obedecer a Deus, que temos o temor de Deus no coração, nós precisamos entender quais são os desígnios de Deus para o homem e para a mulher. E quando nós descobrimos esses desígnios e nós nos espelhamos na verdadeira essência do que é ser feminina, segundo Deus, nós vamos começar uma jornada prazerosa com Deus. Uma jornada prazerosa na verdadeira feminilidade que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Por que será que as mulheres não são e não podem e não são parecidas com os homens? Porque Deus criou homens e mulheres, gênero feminino e gênero masculino. Mas nós precisamos entender a beleza que Deus criou, tanto do homem como da mulher. E quando nós entendemos isso, nós experimentamos alegria, nós experimentamos satisfação daquilo para o qual Deus nos criou para ser. Gênesis 1, 26 e 27 fala da criação de Deus. Homem e mulher, Deus os criou. A Trindade criou homem e mulher. Depois você pode ler esse texto lá. E depois Deus criou e parou para refletir no último ato da criação. Criou todas as coisas. E o gesto de Deus foi deliberadamente planejado por ele. Deus planejou o homem. Ele sabia o que ele iria fazer lá antes da fundação do mundo, antes que começasse todas as coisas. Ele sabia o que ele ia fazer. Deus estava prestes a criar o homem e criar a mulher. Deus estava prestes a dar um significado mais intenso e mais profundo do que qualquer imaginação pudesse pensar sobre isso. Ele criaria o ser humano, homem e mulher. E ele sentou para ter uma conversa com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amadas, a Bíblia traça paralelos do relacionamento da Trindade com o relacionamento do casamento. Na Bíblia, a igreja ela é representada pelo casamento, a noiva e o noivo. A história da igreja, a história da humanidade, ela é representada no casamento. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele tinha essa dinâmica estabelecida por ele de relacionamento. Ele tinha uma dinâmica que era o relacionamento com a Trindade. Então, o homem e a mulher, eles foram criados para refletir algo poderoso que Deus quer sobre Deus. O relacionamento homem e mulher, ele foi moldado pelo relacionamento da Trindade. Nós somos criados para exibir o Senhor, para mostrar a grandeza do nosso Deus que nós cremos. Então entenda isso, minha amada, que eu e você somos criados para refletir. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos capacidade de escolhas morais. Nós temos capacidade de pensar. Então nós partilhamos de alguns aspectos da natureza de Deus. Ele colocou isso dentro de nós. Nós temos personalidade, nós temos habilidade para amar, nós temos a criatividade, a inovação, nós andamos na verdade, nós podemos ter a sabedoria na nossa vida, nós podemos andar em santidade e justiça, porque Jesus é aquele que nos justificou. Ser criado à imagem
e semelhança de Deus significa que nós fomos criados para ter uma comunhão espiritual com Ele. Então, o ser humano, homem e mulher, foram criados para ter um relacionamento. Então, o que acontece? Com o objetivo de expor esse relacionamento, ele se inspirou na Trindade. Então, nós somos incapazes de compreender com a nossa mente normal o que é a essência da imagem de Deus. Nós precisamos mesmo de uma revelação, de um entendimento, para nós resplandecermos essa maravilhosa glória do Senhor através do nosso casamento. Então eu quero falar de duas coisas importantes. Primeira, Deus, ele nos conferiu dignidade, privilégio e responsabilidade. Deus nos coroou de glória e honra e nos deu autoridade sobre a terra. Olha que coisa gloriosa. Nós temos dignidade, privilégio e responsabilidade. Somos coroados de honra e de glória e recebemos autoridade sobre a terra. Nós podemos cuidar de todos os afazeres mais simples da nossa vida, refletindo a imagem de Deus, de forma que tira o fôlego de quem assiste. Nós podemos arrumar a cama, lavar a louça, fazer todos os afazeres diários de ir e vir, refletindo a glória de Deus. Segunda colocação importante, nós estragamos a dignidade da mulher, principalmente da mulher, com a entrada do pecado no mundo. Especialmente no relacionamento homem e mulher. Esse relacionamento ele foi destruído, ele foi machucado, ele foi ferido, ele perdeu a imagem que ele tinha. Digamos que foi horrorosamente manchada a imagem desse relacionamento. E hoje, os nossos casamentos, muitas vezes, eles são irreconhecíveis. E sabe o que acontece? Nós precisamos de redenção, nós precisamos de transformação, nós precisamos de uma recriação no nosso relacionamento. Eu dei o nome de 70 dias para renovar o nosso casamento, porque quando nós casamos, como são aqueles primeiros dias da lua de mel, que não temos grandes compromissos, nós temos um vislumbre daquilo que Deus queria para o casamento. Mas as coisas vão acontecendo na nossa vida por causa do pecado que está implantado na sociedade e nós vamos perdendo estas características. Elas vão sendo roubadas e nós mesmos vamos derrubando das nossas mãos. Então, nós precisamos entender quem somos nós. Mas eu não estou falando em conhecimento intelectual, minha amada. Eu estou falando em uma revelação no Espírito. Eu estou falando de um entendimento com a sua emoção, com a sua experiência. Não é um conhecimento intelectual racional. É um conhecimento com o lado direito, com o lado emocional do seu cérebro. É uma experiência. Você é filha amada de Deus. E você pertence a uma família, a família de Deus. E eu quero te dizer o seguinte, a filha, ela está sempre na casa do pai. A filha tem paternidade, ela tem pai. E há um projeto do pai para a filha. E Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Diga comigo, Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância no meu casamento. Olha como que nós estamos às vezes longe desse projeto. Eu preciso ter a minha individualidade, ou seja, preciso descobrir e viver a minha individualidade. Amada, você é única, você é diferente, você está ligada ao projeto divino, porque você foi criada por Deus. Você foi constituída para fins específicos, para um casamento específico, para um homem específico. Você tem uma personalidade, você tem um perfil de comportamento, você tem forças, você tem valores, você conhece as suas forças e os seus valores que determinam verdadeiramente como você age e reage.
Você tem influências hereditárias da maravilhosa família que Deus te colocou. Você tem um DNA genético, físico e também espiritual. Você tem influências espirituais, você tem influências religiosas da sua família. Você tem um caráter que foi formado, você tem influências culturais e sociais da onde você foi criado. E essas influências, elas marcaram você. Elas começaram a marcar você do dia que você nasceu. E elas marcaram fortemente até os 8 anos. E depois mais até os 12. Então você hoje é resultado de tudo isso. Todos os momentos alegres e felizes que você viveu no seu contexto familiar. E todos esses outros que eu já falei. Todas as feridas, as mágoas, tudo que você tem está aí. Você é filha de Deus e você tem uma identidade. E essa identidade é importantíssima. Você vai aflorar essa identidade para fora e viver o que Deus planejou para você. O poder de Deus sobre você é mais forte do que qualquer outra força do universo. O que a Bíblia diz que você é. E Deus, Ele tem poder para curar suas feridas. Muitas Ele já curou, com certeza. Ele tem poder para redimir a nossa vida de experiências ruins. Ele tem poder para nos usar, apesar de quem nós somos. E Ele quer nos resgatar. E Ele tem poder para resgatar o nosso casamento. Ele tem poder para resgatar o nosso relacionamento. Para quê? Para que o nosso casamento possa refletir a glória de Deus. Esse é o projeto de Deus, que o meu e o seu casamento reflita a glória poderosa de Deus. E eu quero te dizer, o Senhor tem esse poder. O Senhor vai te conduzir por tudo isso. Ele vai te conduzir de forma espetacular, de forma fantástica na sua identidade, em quem você é. Você, filha amada do Deus Pai. Eu sei que são descobertas tremendas e poderosas. Você é filha amada de Deus Pai. E você se conhecerá de uma forma poderosa e extraordinária. Creia nesta promessa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.